Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu achei bastante especial. Para você que não sabe, eu acabei de completar 21 anos e a gente vai falar de 21 lições que eu aprendi nesses meus 21 anos de vida. A primeira lição, então, é sempre faça mais do que esperam de você. Então, quando eu tinha ali uns 15 para 16 anos, eu comecei a ter vontade de trabalhar, de fazer alguma coisa, de mudar o mundo, sabe aquela coisa? E aí eu sei que eu olhava à minha volta e sempre via as pessoas da minha idade não fazendo nada, mas assim, cada um na sua, sabe? Estudando. Mas uma coisa que eu fui percebendo é que eu tentava me encaixar nos grupinhos e me encaixar com essas novas amizades. Eu mudei muito de colégio durante a época de colégio, e aí eu tentava me encaixar nos grupinhos, mas ninguém pensava ou fazia as coisas que eu pensava e queria fazer. E eu não estou falando pra vocês que eu era a dona da razão e que eles estavam errados. Não! Eu acho normal cada um estar na sua fase. A minha fase só não se correlacionava com a fase dos outros e eu sofria muito, então por muitas vezes eu tentei ser quem eu não era, e é uma coisa que eu me arrependi muito, porque faça o que não esperam de você. No seu trabalho também, sempre entregue mais do que o seu chefe pede. Antes do seu chefe pedir, já faz, já vai atrás, já procura criatividade, entendeu? Porque essa é uma lição muito importante. Hoje em dia tem muita gente fazendo mais do mesmo. Não seja essa pessoa. Segunda lição é tenha objetivos. Uma pessoa sem objetivos não vai pra lugar nenhum. E a gente não quer ir pra lugar nenhum. Como eu já dizia no livro, o incrível livro de Alice no País das Maravilhas, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E eu sempre tive muito forte dentro de mim que não é qualquer caminho que serve pra mim. Eu não quero ser mais do mesmo, eu não quero ser igual às outras pessoas. E de novo, a gente não tá aqui falando sobre ser superior, é só sobre querer mais. Eu quero sempre mais da minha vida, eu quero sempre buscar mais, aprender mais, sair da minha zona de conforto. E para isso eu preciso ter objetivos. Terceira lição, o seu redor te influencia sim. O que você lê, o que você come, com quem você anda, com quem você conversa, quem você escuta, o que você assiste, tudo isso te influencia. Então preste muita atenção com quem você anda. O que você está consumindo na internet, porque sim, você se transforma naquilo mesmo sem perceber. Eu mesma falei pra vocês na primeira lição ali que eu comecei a conviver e andar com pessoas que não tinham nada a ver comigo, mas era porque eu queria me encaixar de certa forma. E eu acabei me transformando em uma pessoa que hoje em dia eu olho e falo, eu nunca seria sua amiga, entendeu? A gente tem que escolher muito bem o que a gente come, o que a gente escuta, com quem a gente anda, pra quem a gente pede conselho. Você vai pedir conselho, você vai ouvir uma pessoa que nunca chegou onde você quer chegar, ou uma pessoa que conseguiu chegar. Entendeu a diferença? Quarta lição, aprenda a se amar o quanto antes. Aprenda a se amar significa aprenda a aceitar quem você é. Hoje em dia eu sei muito bem que eu prefiro 1000 vezes ficar em casa e ler um livro a sair, a balada, eu não gosto de nada disso. E eu tinha muitas pessoas que me zoavam por causa disso, até hoje acontece. Mas hoje, quando alguém me zoa, eu levo na brincadeira. Eu vou ser quem eu sou e eu vou encontrar pessoas que são parecidas comigo, porque assim é muito mais gostoso levar a vida. E é por isso da lição 5, que é se apegue a quem você é hoje. A gente tem, durante a nossa vida, muitas fases. A gente muda muito. E assim, a gente tem que aprender a se apegar e se aceitar como a gente é hoje. Então, eu perdoei muitas coisas que eu fiz lá atrás que não tem nada a ver com a Ana de hoje, porque eu aceitei e eu entendi quem eu era naquele momento. Então é muito importante a gente saber que hoje você é dessa forma. E se você não está contente, não tem problema. Aceita quem você é e muda. É muito mais simples quando a gente entende quem a gente é naquele momento e aceita com amor, mesmo não gostando daquela versão. Eu mesma gosto muito da minha versão de hoje, mas eu sei que daqui, sei lá, 5 anos eu vou olhar pra trás e falar, cara, eu podia ter feito muita coisa diferente. E tá tudo bem. E assim, é uma paz, gente, é uma paz quando você entende que o que passou, passou. O que passou fez você chegar aqui hoje e hoje em dia você vai passar mais coisas, entendeu? E aí a gente vai mudando e é incrível essa sensação. A sexta lição é escolha o que te afeta. Por muito tempo eu ouvia pessoas me falando isso, que o que te afeta, na verdade, você escolhe. Você escolhe sim quem você gosta, você escolhe sim com quem você anda, o que você faz todos os dias. Então saiba escolher também o que te afeta. Você, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, tenho pessoas, mentores na minha vida que eu gosto muito.
Ao mesmo tempo que tem pessoas, por exemplo, na internet, quando eu comecei a fazer vídeo, que eu ficava com medo de, por exemplo, alguém vir aqui falar alguma coisa que eu ia ficar chateada. Aí chegou uma hora que eu pensei, vamos lá, se uma pessoa aleatória que nunca conseguiu nada na vida virar pra mim e falar pare de gravar vídeos porque tá feio, eu vou virar pra ela e falar valeu pelo conselho, mas eu não vou te ouvir. Agora, se uma pessoa que eu admiro muito, que já chegou em lugares que eu quero chegar, virar pra mim e falar para de gravar vídeos porque eu acredito que você precisa se concentrar em outras coisas e, enfim, alguma crítica construtiva, aí sim eu ia ouvir essa pessoa. A sétima lição é saiba ser flexível, tanto com pessoas quanto com situações. E isso eu aprendi principalmente nessa quarentena, porque eu tinha uma rotina bem fixa e eu não gostava de alterar aquela rotina, até que chegou a quarentena e começou a me dar insônia do nada, e eu não conseguia dormir direito, e eu tinha que fazer prova, tem mais lista de exercício, muita coisa mudou. Eu tive que aprender a ser flexível em relação a essas situações e também em relação a pessoas. Eu tenho que aprender a ser flexível, a não levar para o pessoal o que as pessoas falam pra mim. Oitava lição é a energia que você coloca em tudo que você faz é a energia que você vai receber em troca. Então é aquilo, por exemplo, nos seus estudos. Se você senta para estudar bravo, irritado, você não vai aprender. Agora, se você senta para estudar disposto a aprender, feliz pela oportunidade de estar estudando, você vai aprender com certeza. A nona lição é aprenda a se conhecer e se reconhecer muitas vezes nessa vida. Como eu falei pra vocês, são só 21 anos da minha vida, mas ao mesmo tempo parece que eu já fui tantas versões de mim mesma. Por quê? Porque a gente começa a passar por essa fase de se reconhecer e se aprender de novo muitas vezes na vida. A 10ª lição é aprenda a se ver na terceira pessoa. Isso é muito importante porque nesse último ano, principalmente agora na quarentena, quando eu comecei a olhar com outros olhos todas as situações que eu já passei até aqui, eu comecei a perceber que quando a gente se olha com uma terceira visão, então uma situação que a gente viveu, é muito mais fácil a gente se desprender da emoção daquele momento e pensar o que você poderia ter feito melhor. 11ª lição, saia sempre da sua zona de conforto. Por muito tempo eu quis ficar na minha zona de conforto, por muito tempo eu achava legal ir pra escola, vir pra casa, ir pra escola, vir pra casa, e essa era a minha vida. Quando eu comecei a sair de casa pra trabalhar, sair de casa pra ir pra outro lado da cidade, que é onde fica a minha faculdade, eu comecei a entender que sair da minha zona de conforto não era nada gostoso, mas me trazia muitas coisas boas. Então nem sempre o que vai fazer a gente bem é aquilo que a gente gosta. Chegamos aqui a uma lição polêmica. A 12ª lição é uma coisa que eu aprendi e eu te convido a refletir sobre ela, mas é que ninguém se importa com você. Aí você pode ouvir eu falando isso e pensar, você está louca? Como assim? A minha família se importa, meu namorado se importa comigo. Só que, gente, quando me falaram isso, eu também fui um pouco relutante, depois fez muito sentido. O que eu quero dizer com ninguém se importa com você? Quando eu tive dificuldade de sair da minha zona de conforto e começar a fazer vídeos, eu pensei nisso. Ninguém se importa se eu vou fazer ou não vídeos. Por quê? Porque eu achava que eu ia fazer vídeos e havia um monte de gente aqui falar mal de mim, sendo que nem me conheciam. Só que assim, eu vou deixar de fazer algo que eu gosto, que me deixa bem, que pode ajudar você aí do outro lado, porque uma pessoa que eu nem conheço falou, não gostei. Não faz sentido, ninguém se importa, porque tá todo mundo convivendo com seus próprios problemas. Então muitas vezes quando outra pessoa tá falando mal de você, ela tá mais falando dela do que de você. Pare de achar que tá todo mundo olhando pra você e falando mal de você, porque nossa, eu era muito assim, principalmente na faculdade. Eu sempre achava que a hora que eu entrava na sala, sabe quando tá todo mundo já sentado e você entra na sala? Eu sempre tive a impressão de estar todo mundo falando mal de mim. Só que eu percebi que na verdade era um ego meu. Por que as pessoas iam estar falando mal de mim? O que eu tenho de tão especial para as pessoas ficarem falando mal de mim? Entendeu? Então assim, pare de achar que as pessoas estão se importando com você. Deixa, sabe? Faz por você. Quando você acha o seu propósito, não importa o que os outros falam, porque você sabe que você está no seu caminho. 13ª lição, como eu queria saber isso com os meus 15 anos, mas seja a sua própria base. Ou seja, não fica se esbarrando e achando que outra pessoa é o que você precisa. Tipo aquele negócio, o ar que eu respiro. Seja o próprio ar que você respira, entendeu? Seja a sua própria base. Tenha muita confiança em quem você é, nas suas escolhas, no que você faz. Se você tiver alguma religião, na sua fé ou algo do tipo, mas pare de se apoiar nos outros, ficar buscando a atenção dos outros ou que os outros falem se você deve ou não fazer alguma coisa.
seja a sua própria base. Eu precisei, gente, de muito tombo nessa vida para aprender isso. Então vamos lá para a 14ª lição. Essa aqui eu aprendi quando eu estava trabalhando em uma empresa júnior. Eu trabalhava numa empresa júnior na minha faculdade e seja coerente. O que é ser coerente? Eu era uma pessoa completamente incoerente. Eu pensava uma coisa, fazia outra. Eu imaginava uma coisa, fazia outra. Então seja coerente com as suas ações, por exemplo. Ai, sabe aquela música da Demi Lovato que ela fala You gotta walk that talk? Então, por exemplo, você precisa andar no que você fala? É exatamente isso. A gente precisa ser coerente. O que eu falo e o que eu faço precisam ser coerentes. Lição número 15. A gente precisa saber quem a gente vai ouvir. Então foi o que eu falei ali naquele momento. Quem eu vou ouvir? Uma pessoa que eu nem conheço, que se esconde atrás de um computador e fala mal de mim, dos meus vídeos ou coisa do tipo, ou uma pessoa que eu tenho como mentor na minha vida, que sabe do que tá falando e que vem falar pra mim, olha, eu acho melhor você fazer assim ou assado, não sei o quê. Quem eu vou ouvir? Eu escolho quem eu vou dar ouvido. A 16, eu amo a 16. É parecida com sair da sua zona de conforto, mas explore os seus limites. É muito gostoso e eu vou deixar pra vocês aqui o vídeo que eu falei sobre a minha dificuldade em matemática. Eu só comecei a aprender matemática quando eu realmente explorei quais eram os meus limites na matemática. Entendeu? Faz sentido? Então, por exemplo, às vezes a gente tem muitas crenças limitantes na nossa cabeça que falam, eu, por exemplo, não consigo fazer tal coisa, eu não sei fazer isso. Será que você não sabe mesmo? Você já tentou explorar qual é o seu limite? E é muito importante esse autoconhecimento de limite, porque a gente precisa saber até onde a gente vai. Número 17. Já dizia a Lady Gaga em seu novo álbum, na música 911, nós somos os nossos maiores inimigos, porque é a gente que escolhe para quem a gente vai ouvir, é a gente que escolhe o que vai afetar a gente, e a gente tem que aprender que a gente tem que ser mais legal com a gente mesmo. A gente tem que saber mandar na gente, isso é muito importante, mas ser mais flexível, levar uma vida mais saudável e mais gostosa. A 18 é se conheça. O processo de autoconhecimento, ele é bem doloroso, ele não é aquela coisa incrível. Eu tava ouvindo um podcast da Gabi Fernandes, do canal Depois das 11, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram, enfim. Eu estava ouvindo um podcast que ela falou sobre autoconhecimento e ela falou, gente, autoconhecimento não é você passar uma máscara na cara e ficar ali de boa. Autoconhecimento é você entrar em você e pegar os seus maiores medos, os seus maiores erros e enfrentá-los de frente e falar o que eu aprendi com isso. Por que que isso foi bom? Então, por exemplo, nesse momento de quarentena, de tantas coisas difíceis e complicadas que estão acontecendo, ao invés de você olhar por que que isso está acontecendo comigo, se pergunte o que isso está querendo me ensinar. Se conheça, aprenda o que te carrega, o que descarrega, por exemplo. Eu tô nesse momento aprendendo como que eu faço para minha energia voltar e o que que eu faço no meu dia que faz a minha energia ficar lá embaixo. Então você aprender esse jogo de conviver com você mesmo é muito importante para a gente conseguir ter mais produtividade, para a gente ter uma vida mais saudável, para ter o bem-estar que a gente tanto sonha, é importante a gente se conhecer. 19, eu já fiz um vídeo sobre isso, que é não espere você ter vontade de fazer as coisas para fazê-las. Então, eu, por exemplo, não espero ter vontade de estudar microeconomia, que é uma matéria que, assim, eu detesto, para estudar microeconomia. Eu simplesmente sento e falo, eu tenho que estudar, não tem outro jeito. Dentro dos meus objetivos e da minha meta, uma das partes ali para cumprir as minhas metas é estudar e ir bem em microeconomia, então eu preciso fazer. Se eu esperar ter vontade, daqui 50 anos eu vou pensar se eu quero estudar. As melhores pessoas fazem as coisas que são boas para elas, mesmo sem vontade nenhuma. Então não espere você ter vontade de comer salada, não espere você ter vontade de cortar o refrigerante da sua refeição, não espere ter vontade de terminar um namoro que você sabe que não tá te fazendo bem. Você tem que fazer mesmo sem vontade. Senta e estuda, simplesmente assim, sobre ter consistência. Vou deixar aqui pra vocês o vídeo pra vocês assistirem e entenderem um pouco melhor o que eu quero falar com isso. Número 20, algo muito importante que eu precisei aprender e demorei muito pra aprender. Cada um erro seu vem sem aprendizados. Ou seja, cada erro que você passa, ao invés de você ficar bravo, tipo, nossa, eu não acredito, eu tenho tanta fé, por exemplo, nossa, eu tenho tanta fé, por que que eu caí, por que que isso aconteceu comigo? Ao invés de você ficar nessa atitude de não querer aceitar, olha pra isso na terceira pessoa, uma lição que já falamos aqui, e pense, quais são os 100 aprendizados que eu posso ter desse erro? Bora pra frente, a vida é pra frente, esquece o que foi, só pega os aprendizados e pra frente. E a nossa última lição, que na verdade não é a última, eu só separei 21, mas tem muitas outras coisas que eu quero trazer pra vocês, mas é
Seja autêntico, seja você. É não buscar por padrões, é não buscar por o que já existe. É ser você. Tem coisas que a gente tem que pensar. Será que sou eu que quero isso? Será que sou eu que estou pensando isso? Ou alguém pensou por mim? Seja autêntico e seja você. É a melhor coisa que você pode fazer por você e pelo mundo. Espero que vocês façam esse exercício, então coloca aí sua idade e todas as coisas que você já aprendeu. Navegue pela sua história e pegue aprendizado sobre isso. Entenda onde você tá hoje e onde você quer chegar e como você faz para chegar nesse lugar. E até o próximo vídeo.